mais espaços, inclusive com a pesquisa gorda, né, de pessoas que se dedicam a pesquisar a gordofobia no Brasil inteiro. Nós temos hoje no Brasil mais de 60 pesquisadores e pesquisadoras e pesquisadores que pesquisam as corporalidades gordas em diversas áreas e em diversas universidades do Brasil. No ano passado a gente fez o primeiro congresso da pesquisa gorda e a gente teve mais de 200 inscrições, 60 trabalhos apresentados, várias mesas. Ou seja, é um debate no Brasil que tem aumentado o alcance, a importância e a necessidade. Hoje a gente vê muito mais na mídia as mortes que acontecem com as pessoas gordas em causa da gordofobia. O ativismo gordo, ele nasceu na década de 70 com a morte de uma mulher. Não sei se vocês conhecem, talvez da minha idade devam conhecer, Mamas in the Papas, uma banda da época do estoque, né, do movimento hippie nos Estados Unidos. Uma das vocalistas, que chamava Cass Elliot, ela era gorda e ela sentia esse incômodo, ela só não sabia nomear ainda, e ela tinha muitas dores no estômago, ela chegou aí em vários hospitais médicos e diziam que ela tinha que emagrecer. Infelizmente, ela descobriu um câncer no estômago tardio e morreu. Então, isso que aconteceu com o Vitor, que a gente vem falando aqui, é algo que vem acontecendo há muito tempo, mas nem sempre sai na mídia. Então, eu quero começar a falar para vocês que a gordofobia, ela não é um preconceito isolado que acontece na vida de uma pessoa gorda em vez em quando. A gordofobia é um estigma estrutural, institucionalizado culturalmente. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a forma como a nossa sociedade se organiza, a forma como é construído os saberes, a forma como a disposição dos móveis são gordofóbicos. Todos nós aqui, infelizmente, somos gordofóbicos, porque nós somos educados assim desde muito pequenos. Portanto, a gente precisa conversar sobre isso, esclarecer, apresentar, criar políticas públicas para que a gente identifique esse preconceito, esse estigma e comece a modificar a forma como a gente tem tratado as pessoas gordas no Brasil, no mundo e em Minas Gerais. Falar sobre gordofobia é indicar que ela está em todos os lugares. Ela está lá na escola, quando a criança chega na sala de aula e não tem cadeira para ela sentar. Quando ela vai usar o banheiro e a porta do banheiro não fecha, as crianças ficam 6, 7, 8 horas dentro de uma escola que ela não consegue ocupar o banheiro porque a porta não fecha, porque o corpo dela é maior. A criança que não tem uniforme do tamanho dela, e aí a mãe precisa mandar fazer quando pode uma costureira e o tecido e a cor é diferenciado, nunca é igual. Uma criança que não ouve dentro da escola palestras e debates sobre o corpo gordo de uma maneira positiva. Sempre que existe, é porque as pessoas gordas precisam emagrecer para serem aceitas e para serem saudáveis. E falando de gordofobia, a gente está falando de um preconceito, de um estigma que acontece dentro da nossa família, dentro da escola, dentro dos consultórios médicos, da universidade, dos relacionamentos, da Assembleia Legislativa, de todos os lugares. Uma pessoa gorda, ela sofre gordofobia todos os dias, desde quando ela nasce. Eu, por exemplo, fui um bebê gordo, uma criança gorda, uma adolescente gorda, uma jovem gorda, agora uma mulher adulta gorda, provavelmente vou ser uma velhinha gorda, e sofro esse preconceito. Inclusive foi isso que me levou a querer estudar o que é que acontece com a nossa sociedade que se incomoda tanto o nosso corpo. E é um incômodo, inclusive, de ódio. É como se esses corpos, essas pessoas não pudessem existir. Eu só vou poder existir quando eu estiver magra. Enquanto eu estiver gorda, eu não posso existir. Então a gente precisa
pensar que 60% da população no Brasil é gorda e 40% da população de Minas Gerais é gorda. É muita gente para a gente não falar sobre isso. É muita gente para não ter acessibilidade, não ter cadeiras confortáveis, um consultório médico, a dificuldade de um transporte público, de passar na roleta, a dificuldade de conseguir um emprego. Existem pesquisas que mostram que de cada 10 empresas, 8 não contratam pessoas gordas. Porque a gordofobia faz com que a gente pense que as pessoas gordas são desleixadas, preguiçosas, doentes. E se elas são doentes, elas vão dar problema. Pensar em gordofobia é pensar que esse preconceito, esse estigma mata. E mata mais do que a gente ouve dizer na mídia. Mata mais do que a gente ouve dizer entre nós. Porque falar sobre pessoas gordas, infelizmente, ainda é um tabu. Ou as pessoas dão risada, ou as pessoas dizem, é gordo porque quer, vai fazer um regime. Ninguém é gordo porque quer. Ninguém nasce e fala, escolhe, olha gente, quero ser gorda porque eu gosto de sofrer preconceito. As pessoas são gordas da mesma maneira que as pessoas são magras. Então falar sobre isso é urgente, já passou do tempo, inclusive, que a gente deveria estar conversando, e falar, inclusive, sobre muitas de nós aqui falamos sobre o direito à saúde, né? Nós, inclusive, temos o direito a adoecer, como qualquer outra pessoa. Não importa que eu sou gorda, eu tenho qualquer doença, eu tenho que ser atendida com respeito e dignidade. Não é porque eu sou gorda que eu tenho que ser maltratada porque eu estou doente. Eu também, como pessoa gorda, tenho direito a adoecer e tenho que ser atendida com respeito e dignidade. Está lá na Constituição. Falar sobre gordofobia é falar sobre direitos humanos e é falar sobre a necessidade e a responsabilidade que essa casa tem na PL antigordofobia, da gente avançar nesse debate no Estado e ser um exemplo para o país e quiçá para o mundo. Porque esse debate, como eu falei para vocês, não começou ontem. Esse debate vem há muito tempo, em vários lugares do país, fora do país. Então, Minas Gerais, Belo Horizonte, aqui Andréia de Jesus, é um exemplo também para outros políticos perceberem a importância desse debate e a fatia da população que é gorda, que é gigante. Então, trazer esse debate, além de mostrar para as pessoas que nós, pessoas gordas, temos direito, também é mostrar que existe construção de conhecimento sistematizado sobre isso. Eu quero mostrar o meu livro, que é a conclusão do meu doutorado, Lute como uma Gorda, no qual eu estudei durante 4 anos depoimentos de mulheres contando o que significa ser uma mulher gorda na nossa sociedade. Inclusive ele é escrito em primeira pessoa, porque eu parto das minhas dificuldades em ser uma mulher gorda para outros depoimentos. Também organizamos um livrinho que foi lançado aqui em BH o ano passado, com o apoio da IC, que é o Lute como uma Gordinha, que é uma distribuição gratuita. Vocês podem entrar lá no site da IC, ou no meu Instagram, no Instagram da IC, e baixar em PDF para ser trabalhada na escola. Foi distribuído em escolas da periferia de BH e do Rio de Janeiro. Vocês acreditam que antes desse livro, eu, pelo menos, todo esse tempo estudando, não conheço livro nenhum infantil que fale sobre esse tema? Muito pelo contrário. Então, a necessidade se faz urgente em pensar que as pessoas gordas, elas vão sofrer gordofobia desde a infância, e esse tema não vai ser debatido em sala de aula dentro da escola. Outra coisa importante é perceber que a gordofobia é difícil de ser detectada, e por isso a romantização da obesidade, Andréia, porque
Porque ela vem sempre disfarçada de cuidado, amor e saúde. É pelo amor, é pelo cuidado. Romantização nós temos na nossa sociedade é com o corpo magro. Você não vê corpo gordo em capa de revista dizendo que esse é o ideal da saúde, da beleza, da felicidade. Todas essas mulheres que eu conheci desde então no ativismo gordo têm uma história com emagrecimento cruel, violenta. Nenhuma chega nessa luta porque passou muito bem, obrigado, fez todas as dietas, pelo contrário. Chegam na luta para entender a gordofobia depois de muita dor e sofrimento. Então, respeitar essas histórias, trazer essas histórias e essas dores para debate e na construção de políticas públicas é urgente. Eu quero terminar dizendo, como eu disse lá no começo, que eu estou muito, muito feliz com o que a gente está construindo aqui hoje, que é o primeiro passo, mas para que a gente pudesse estar aqui hoje na PL, muitas outras mulheres vieram antes da gente, levantaram essa bandeira, lutaram por isso, escreveram artigos, teses, dissertações, falaram sobre isso em palestras, e muitas dessas vezes foram diminuídas ou não escutadas. Então acho que isso a gente precisa reverter, prestar atenção nessas histórias, dizer que também das 60% da população brasileira no mundo, as mais afetadas com a gordofobia são mulheres negras e periféricas. Então, quando a gente vê aquelas campanhas de combate à obesidade, existe um corpo a ser combatido ali. A gente precisa rever saberes médicos e educacionais até esses corpos. E para terminar, porque eu já estou quase no tempo aqui, quero agradecer cada um de vocês que vieram aqui, que entenderam a importância e que estão apoiando nossa luta. É o começo, mas acho que a gente deu um passo firme. Agradecer de novo a Andréia de Jesus por ter assumido isso. A primeira vez que ela foi lá na roda de conversa, ela quis entender, ela quis lutar. Então, obrigada demais e vamos juntos. Obrigada.